Olá, no programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos de hoje, a gente fala sobre as dimensões da eternidade. Eu recebo no nosso estúdio o pastor Eliseu Bueno, que vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Então não sai daí que o Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, muito obrigada por estar assistindo ao Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Te digo que agora a gente está muito feliz porque todos os programas que acontecem aqui vão estar depois no YouTube, você vai ter acesso, então inscreva-se no canal da HIT no YouTube, HIT TV, tá? youtube.com/HIT TV. Eu também compartilho no meu canal, que é youtube.com/Jaqueline Stefano. Todos os programas estarão lá para você assistir. Eu te espero também nas nossas redes sociais para poder interagir, deixar sua sugestão de tema, o Instagram, @JaqueStefano, e o Facebook, a nossa fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Você pode curtir, ativar as notificações, e aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece. Eu posto sempre que eu estou gravando os temas e, lógico, como eu sempre digo, a gente prepara para você esse programa, então o tema que você quiser ver abordado é só falar para a gente. Hoje a gente vai falar sobre as dimensões da eternidade, retomando um tema que nós já abordamos, começamos a abordar com o pastor Eliseu Bueno, mas não deu tempo de falar tudo, né, pastor? Boa noite, viu? Boa noite, Jaque. Boa noite. Prazer te receber aqui de novo. Prazer retornar ao programa. Ó, lá no meu canal eu compartilhei e no seu canal também o programa anterior para quem quiser assistir, né? Sim. Facinho de encontrar, e em breve esse aqui também vai estar no YouTube, aí a gente pode compartilhar para o pessoal. Pastor, eu queria começar entendendo um pouco, eu até estava falando com ele sobre isso fora do ar, como é que é essa sua rotina de estudo? Como chegar a essas conclusões? Porque aqui a gente traz assuntos que a gente pode chamar de escatológicos ou da maneira que for. O que me chama a atenção é essa profundidade do conhecimento da Bíblia e alguns insights que eu tenho a impressão que você tem, como se fossem revelações específicas que Deus vai te dando. Como é que é isso? Jaque, eu penso da seguinte forma. A gente vai aproveitando as oportunidades que a gente tem para estudar, para meditar, para ler. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia o dia inteiro e não conseguem absorver. Às vezes você pega um versículo e você medita no versículo. Você tem mais profundidade bíblica quando medita do que quando simplesmente lê. Então, é fato que a gente se esmera um pouquinho, busca bastante. 1 Coríntios 12:31 fala assim: buscai com zelo os melhores dons e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, nós temos percebido que a posição que nós temos em Cristo abre a nossa mente de uma forma assim fantástica para a gente assimilar o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem níveis de revelação. Ela tem dimensões. Uma dimensão natural, que é o que está escrito, por exemplo, acerca de um dado geográfico. Perfeito. Né? Uma dimensão cultural, uma dimensão moral, que é como eles viviam. Tem a dimensão alegórica ou simbólica, que é a que eu mais me apaixono e eu que é a mais difícil, enxergo mais a Bíblia por ela, e o nível mais alto, que é a revelação. Nós podemos hoje ler um texto, amanhã nós vamos ler o mesmo texto e nós já vamos ter outra ideia dele, outra dimensão dele. Então, a gente estuda a Bíblia, medita nas Escrituras. Muitas pessoas falam assim, Jaque, mas e o que está escrito fora da Bíblia? O que está escrito fora da Bíblia te dá uma base muito boa para você entender o que está na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Quando Débora está julgando debaixo da palmeira de Ramá, Baraque está no alto da montanha. Baraque tem 10.000 soldados à sua disposição. Os soldados de Jabim estão nos vales. E Deus fala assim: olha, eu te dou os vales e os montes. Ele só quis os montes. O inimigo tomou o vale. Quando o inimigo tomou o vale, Débora diz assim: rapaz, Deus te deu, por que você não foi lá? Por que você não tomou posse? Olha só, Deus te deu, por que você não tomou posse? Hoje nós queremos fazer alguma coisa para tomar posse, mas Deus nos dá e a gente só desfruta. E aí, ele quando desce, no meio do caminho ele fala assim, ele pega na mão de Débora e fala: Débora, vamos comigo. Débora diz assim: ó, eu vou com você.
mas essa batalha não vai ser honrosa para você. Ele fala, não, tudo bem, não tem problema. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele desce e logo luta. Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, ele dá um detalhe geográfico alucinante. Ele diz que quando Baraque desce com o seu exército, Deus envia uma chuva. E nessa chuva, Flávio Joséfo é um historiador, um judeu que viveu no ano 60, 70 depois de Cristo. Não é um judeu messiânico, mas todo aluno de teologia precisa ter Flávio Joséfo na sua prateleira para estudar. Flávio Joséfo diz que Deus envia uma chuva em forma de seta, que isso vai à frente de Baraque e seu exército, que a chuva chega primeiro. Quando o povo de Jabim, que está na base da montanha, olha para cima, eles não conseguem ver o povo chegando, porque o volume de água é muito grande. Isso está escrito na Bíblia? Não está com essa riqueza de detalhe. Está onde? Está num livro histórico. Que te ajuda a entender o que a Bíblia está querendo dizer. O que a Bíblia diz. Então, muitas pessoas, às vezes, me fazem a seguinte pergunta. Eliseu, onde é que está escrito isso na Bíblia que você está dizendo? E eu, com muito carinho, com muito jeito, com muito amor, digo assim, meu irmão, tem tanta coisa que está na Bíblia que a gente não faz. Por que esse detalhe rico que eu estou te dando de um fato histórico você não aproveita e você... Não, está na Bíblia ou não está? E o que é mais interessante é que, na verdade, a maioria desses detalhes, eles estão na Bíblia, só que eles não estão ditos, porque está tudo muito resumido. Então, tá mais ou menos ali que alguma coisa tem que ter acontecido. Baraque, eram 20 anos, se eu não me engano, que o exército de Cícera estava ali perturbando o povo de Deus. Então, tinha que ter acontecido alguma coisa sobrenatural para tudo mudar. Verdade. A gente só não sabe o que é. E daí você vai estudar a história e fala, então é por isso que a Bíblia falou aquilo. Né? Porque a Bíblia ela é muito resumida. E me chama muito a atenção, e eu tenho uma opinião, como alguém que ama a Bíblia, pastor Eliseu. Ok, você foi salvo, aceitou Jesus, descobriu sobre Deus. Você pode, se quiser, essas águas aí mais... profundas. Né? Agora, se você quer as águas mais profundas, vai ter que estudar mais. E vai ter que, inclusive, eu tenho gostado de usar essa palavra, essa frase, sair fora da caixinha. Sim. E entender que muito do que a Bíblia fala, se a gente estudar, a gente vai entender melhor. O significado dos nomes é uma coisa interessante. O nome dos deuses é uma coisa interessante. Outro dia eu ouvi uma explicação. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que esse nome queria dizer isso. Portanto, essa pessoa... Tudo muda, né? E isso não está lá na Bíblia. Você vai ter que lançar mão de algo a mais para descobrir, né? De um livro histórico, para te ajudar a entender. Quando nós partimos para esse nível, é para a gente desfrutar aquilo que a Bíblia está dizendo. Mas para que eu vou saber essa riqueza de detalhes? É claro, o seu conhecimento aumenta. Mas você tem a possibilidade de ver e falar assim, poxa, eu vou buscar algo um pouco a mais. E você também pode viver mais milagres, você está entendendo mais, não é verdade? Claro. Você começa a entender aquilo que você tem direito. Simbologia e alegoria é um nível abaixo da revelação. A revelação é o mais alto nível que a gente consegue absorver. Simbologia, alegoria, é algo que nos traz, assim, coisas fantásticas. Posso te dar um exemplo? Por favor. Juízes, capítulo de número 14. Juízes 14, verso 8 diz assim: E depois de um tempo, ele voltou para tomá-la e se apartou do caminho para ver a ossada do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel sobre o corpo do leão. Esse versículo está falando no momento em que Sansão rasga o leão do alto a baixo e deixa lá. Perfeito. Depois de um tempo, Sansão vai passar pelo caminho e se lembra e fala, poxa, deixa eu dar uma olhada, eu não sei o que deu na cabeça de Sansão. Deixa eu ver o que tem nesse leão, que eu matei ele com a minha própria mão. Tinha mel. Como que mel vai ser produzido
Passei no batido. corpo de um leão. Fiquei com ponto de... Inclusive, se você pegar a minha primeira Bíblia, porque logo que eu me converti, eu lia muito, principalmente esses momentos, tem um ponto de interrogação ali. Por que tinha o leão? O que significa o leão? Vamos falar de simbologia. Vamos lá. Leão é a tipologia de Cristo. Perfeito. Nesse contexto, Sansão é a tipologia de Deus. Porque quem matou a Jesus Cristo foi Deus. Uhum. Ele teve que se entregar. A morte não teve poder nenhum. Ele teve que se entregar. Quando ele rasga o leão do alto a baixo, é o véu que se rasga do alto a baixo. Nunca ouvi essa explicação na minha vida. É o véu que se rasga do alto a baixo. Só que a Bíblia fala de 2 véus. Tem o véu natural, o véu do templo de Herodes, e o véu espiritual. Lembra do segundo programa, para ele inaugurar o novo e vivo caminho? Uhum. Então, quando o véu é rasgado, quando o leão é rasgado do alto a baixo, o véu natural se rasga. Por que o véu natural se rasga? Porque a arca que representava a presença de Deus, Deus vem hoje morar no homem. Agora, olha a outra simbologia. Quando o véu espiritual se abre, nós vamos até Deus. Perfeito. Por que o mel? Mel representa a vida. Mel é o poder da ressurreição que não deixou o corpo de Jesus entrar em estado de putrefação entre a sua crucificação e a sua ressurreição. Então tudo já estava apontando para Cristo nessa situação. O mel aqui sobre o leão é o poder da ressurreição. Que está dizendo assim, ó, um leão vai ser morto. Nós temos a seguinte ideia, né? Ele foi para a cruz como um cordeirinho e ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ok, mas o leão já era um leão. A tipologia do leão está ali. Ele é rasgado do alto a baixo. Só que, da mesma forma que o corpo de Jesus não poderia entrar em estado de putrefação, o corpo do leão no Antigo Testamento também não pode entrar em estado de putrefação. Que o corpo do leão no Antigo representa o corpo de Jesus no Novo. O mel é o poder da ressurreição. Quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos? O Espírito Santo. Perfeito. Então, se a gente olha essas tipologias e passa direto, a gente acha que isso aqui é mera história. Mas tem algo aí. Mas tem algo. E isso é uma dimensão. Por que é uma dimensão? Porque você está olhando algo natural, que é o leão, e ele está te apontando para algo que vai acontecer no Novo Testamento, que é a obra de Jesus na cruz. Por isso que eu não entendo, eu não sei se eu já falei isso aqui nos outros programas, mas eu não entendo como é que alguns pastores e até alguns teólogos querem tratar o Antigo Testamento como algo desnecessário. Está tudo aí na Bíblia inteira, né? Se a gente pode lançar a mão até de livros, imagina a Bíblia, como você deixa alguns livros de lado. Olha um comentário que eu vou te fazer agora. Bibliologia é uma coisa, teologia é outra. Uhum. Bibliologia estuda a Bíblia, teologia estuda Deus. Você consegue estudar bibliologia se amparando um pouco na teologia, mas não tem como você estudar teologia sem a bibliologia. Uhum. Quando a gente está falando desse leão que estava no Antigo e ele aparece como Jesus no Novo, é a mesma representação da pomba e da rolinha que fica viva no meio da oferta de Abraão em Gênesis 15. Uhum. Porque as duas partes da grande oferta, dos 3 animais de 3 anos, 3 animais, 3 anos. As grandes partes são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Espírito Santo está no Novo fazendo essa conexão. Você quer ver os alunos, quando eu dou aula de Antigo Testamento, Jaque? Você quer ver os alunos ficarem assim... Empolvorosos? É quando eu começo o Antigo Testamento com Hebreus 1:1. Conta mais. Hebreus capítulo 1, verso 1. Vamos ter aula, gente. Se você assim, separava aí um papel e uma caneta e ia anotando para depois estudar com calma. Olha só o que ele diz em Hebreus 1:1. Em outro tempo, havendo Deus falado aos nossos pais, muitas vezes e sob diversas formas, por meio dos profetas, e nesses últimos dias nos falou por meio do Filho. Então, eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Uhum. O Antigo aponta para o Novo, o Novo volta explicando o Antigo. Então, como o Antigo aponta para o Novo, então eu pego um versículo do Novo e começo o panorama do Antigo Testamento. Quando eu quero dar Novo Testamento, eu pego, começo do Antigo e venho trazendo.
que é o finalzinho ali da libertação do povo de Israel, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, que é quando acontece Isaías 45, Esdras capítulo 1, Salmo 126. Que aí é outra coisa impressionante, né? A Bíblia, ela chega pra gente de uma maneira que facilite a leitura. Mas quando a gente presta atenção na maneira como ela foi escrita, quais os profetas são contemporâneos, é uma riqueza muito grande. Até para quem prega, eu acho importante a gente falar sobre isso. Você pode olhar e falar assim, nossa, mas eu não vou ter todo esse conhecimento que o pastor Eliseu tem. Ok, o pastor Eliseu tem um chamado e ele quis seguir esse estudo mais profundo. Não é para todo mundo? Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai fazer isso. Mas eu entendo que quando a gente percebe um chamado para pastorear, existe um mínimo no qual a gente tem que se aprofundar para poder levar o melhor para as pessoas. Ah, e quem só tem um pouco de conhecimento vai conseguir pregar? Vai. Mas ele pode levar as pessoas muito além quando ele tem um conhecimento maior. Então, e o que eu percebo também é como se houvesse uma bonificação. Quanto mais você estuda, mais possibilidade de revelação você tem. Não é por aí, pastor? A gente comentou sobre Apocalipse 4:8, que foi o primeiro versículo do nosso último bate-papo, falando sobre as dimensões da eternidade. Ele diz: cada um dos 4 querubins tinham 6 asas, e ao redor de seus corpos e por dentro deles estavam cheios de olhos. E não cessam de dizer em tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Onipotente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, no tempo do era, eu tinha uma revelação. No tempo do eu tenho essa revelação. No tempo do há de vir, eu também vou ter outra revelação. Então, vai sendo progressivo, né? Todo mundo gosta de dizer, não, a ciência é progressiva. A ciência é progressiva, a teologia é progressiva, a revelação é progressiva, tudo é progressivo. Como que esse livro duraria tanto tempo em alta se ele não fosse desse jeito? As pessoas falam sobre a mágica, né? Eu acho que não tem nada mais incrível do que a Bíblia. Fala pra mim. Eles falam, né? Não, eu quero tudo de uma vez. O rei Davi, antes de reinar, aos seus 40 anos, ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido aos 15, aos 17 e aos 30. Aos 30 anos, ele começa a governar, digamos que na região metropolitana da capital. Quando ele chega com 40, aí ele vai... para a promessa inteira. Desfrutar daquilo. E teve um crescimento fantástico, né? Davi teve um crescimento fantástico. Quando nós olhamos ele nessa dimensão, eu vou receber um pouquinho agora. Vou começar com o exército de excluídos, né? Eu vou receber um pouquinho depois. Eu vou ficar lá cuidando dos carneiros, das ovelhas. Eu vou cuidar do lixo da família. Ele não poderia olhar nos olhos do pai, não poderia olhar nos olhos dos irmãos. Tanto que os irmãos tentam matar Davi. Ele era bastardo, de fato? Sim, Davi era filho só do pai, provavelmente. Era filho do pai, com uma moabita. Imagina como a mãe devia... A esposa, né? Devia adorar ele, né? Ele era o 8º. O 8 na Bíblia é o número da ressurreição. Falando sobre as dimensões... Porque tudo isso aqui tem a ver com as dimensões, viu, gente? Os números, eles têm muito motivo? Fantástico. Não tem nenhum número, por acaso, na Bíblia? Fantástico. Número 1, por exemplo. Número 1 representa a unidade. Único. Deus. O 2, as 2 testemunhas. Ou o pai e o filho. Número 3, representa a divindade. Os 3 dias da obra de Jesus. As 3 partes da Arca da Aliança. Do tabernáculo, desculpa. As 3 partes da Arca de Noé. Ao 3º dia de Esther. Os 3 ais do Apocalipse. Os 3 améns de Pedro. Uau! As 3 tem muito, hein? As 3 vezes que Pedro nega Jesus e as 3 vezes que Jesus vai conversar com ele. O 3 tem muito 3 também. tem muita coisa. Para mim, a base da Bíblia é 3, 5 e 7. 7 é perfeição? Perfeição, totalidade, plenitude, ciclo. O número 4 é equilíbrio. Os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano, as 4 argolas da arca, as 4 colunas do tabernáculo que separa o lugar santo do santíssimo. Perfeito. O número 5 na Bíblia representa a graça. Os 5 ministérios. Os 5 primeiros livros da Bíblia. As 5 partes que foram escritas, os salmos. Que nos salmos tem 150 números. Que a gente já aprendeu que salmo não tem capítulo, salmo é número. Então, ele é dividido em 5 partes.
Olha. As 5 virgens prudentes, as 5 virgens nécias. Os 5 pães que Davi entra na tenda da mesa da proposição para pegar. Você quer ver uma dimensão da eternidade bem bacana? Com certeza eu quero. Quantos pães foram usados na primeira multiplicação de Mateus 14? 5. Quantos pães foram utilizados na segunda multiplicação de Mateus capítulo 15? 7. 7 com 5, 12. Quantos pães haviam na mesa da proposição dentro do tabernáculo ou dentro da tenda de Davi? 12. Ou seja, da onde que veio os 12 pães para a multiplicação do Novo Testamento? Lá na tenda, na mesa da proposição do Antigo. É nesse momento que eu te faço uma pergunta. Quando a gente começa a estudar e ver essas dimensões que a palavra de Deus nos traz, essas dimensões diferentes que a gente pode entrar, os acontecimentos, eu não quero falar exatamente sobre predestinação, mas os acontecimentos, eles dependem até que ponto da gente, até que ponto de Deus. Como alguém levou 5 pães? É isso que eu quero entender. Como é que é isso? Como você vê essas questões, pastor Eliseu? Como que o menino levou? Eu preguei esses dias sobre... eu ouvi outro dia, alguém falou aqui sobre algumas coisas não serem literais na Bíblia. Eu tenho um problema com isso, eu gosto de acreditar em tudo ali exatamente do jeito literal que tá. Eu sei que às vezes a gente estuda e vê que não é literal, mas a história contada de que de repente um jovem, na hora que há ali uma discussão, vamos dispensar com fome? Não dá. Eu tô aqui, agora eu tô parafraseando, aqui eu tô, né? Alguém fala assim, eu tenho aqui, 5 pães. A Bíblia diz que um jovem falou isso, né? Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Como? E tem até uma música que fala sobre isso. O que será que vem por trás desse milagre? Será que esse menino acordou e falou assim, eu vou ali ajudar o mestre a fazer um milagre? Ou ele simplesmente pegou 5 pães para ele, teve o coração bom para repartir? Mas peraí, isso aí já ia estar lá no Antigo Testamento, esse número. Como que você vê essas questões, pastor? Eu vejo da seguinte forma, assim, esse menino sendo não só um jovem, mas uma criança. Vamos imaginar aqui. A mãe dele fala assim, filho, hoje eu não vou para a igreja, não vou para a escola dominical, eu não vou para a igreja. Mas como a viagem é distante, como a gente mora numa cidade e você vai para outra, eu vou fazer uma lancheirinha para você. Eu vou te fazer uma lancheira. E você come ali. Hoje minha filha Vitória tem 5 anos. Se alguém entrega alguma coisa para ela, se você já que for lá falar com ela e falar assim, Vitória, divide comigo um pedacinho desse pão, ela vai te entregar o pão inteiro, não vai nem querer dividir. Ela vai deixar até você dividir. Ela vai deixar você comer. O que eu vejo de beleza da Bíblia é que quando eu olho para o Antigo Testamento, eu preciso descer um degrau um pouquinho mais para dizer assim, isso aqui vai me explicar alguma coisa do Novo. Nós estávamos numa aula, isso aqui foi... Eu dou aula na FATEM, né? Na Faculdade de Teologia Ministerial lá em Curitiba. E aí nós começamos a entrar nesse nível de ideia da palavra. E aí nós batendo um papo, conversando com os alunos, eu falei assim, pessoal, deixa eu levantar aqui um negócio para vocês pensarem. Porque quando eu dou aula eu não fecho o assunto, Jaque. Porque eu não quero que a pessoa deixe de acreditar naquilo que ela já aprendeu. Porque o que trouxe ela até aquele exato momento foi aquela teologia ou aquele entendimento bíblico que ela teve. Agora daqui para frente é outro nível. Até porque Paulo diz assim, cada um viva de acordo com aquilo que já alcançou. Então se eu já alcancei um nível, eu vivo nele. Se a pessoa alcançou outro, vive naquele. Então quando eu comecei a olhar, peraí, 5 pães aqui, 7 pães aqui. Se o novo, ele vai me explicar o antigo, e no antigo eu tenho 12 pães, aqui eu tenho 2 eventos de 7, então eu já sei de onde que esses 12 pães das 2 multiplicações vieram. Vieram lá do tabernáculo, porque o tabernáculo é a representação de Jesus. O número 5 na Bíblia, por que o número 5 representa a graça? Davi conseguiu viver no tempo dele, na época dele, mesmo ainda sendo um período de lei, porque a morte reinou de Adão até Moisés e a lei reinou de Moisés até Cristo. Cristo cumpre a lei e de Cristo para frente é a graça. Só que nós temos a ideia de graça como período e lei também como período. Só que graça não é só um período, graça é uma pessoa. Graça é Jesus.
Se nós formos, esses dias eu comentei assim, eu disse assim, a lei está dentro da graça. Criei a maior polêmica na sala de aula. A lei está dentro da graça? Criei a maior polêmica na sala de aula. Fala mais. 1 Coríntios 10:10 vai dizer assim, e não murmureis, como os nossos antepassados fizeram e morreram pelo destruidor. A murmuração é o mais alto nível de ação do inferno na vida de uma pessoa. Destrói ela, porque a murmuração destruiu. Eles saíram do Egito e chegam diante do Mar Vermelho. Murmuraram. Primeiro passo, murmuração. Murmuraram. Segundo passo, murmuração. Eles morreram? Não. Não. Atravessaram o Mar Vermelho. Chegaram nas águas amargas de Mara. Murmuraram. Morreram? Também não. Não. Passaram pelas águas amargas de Mara. Chegaram no deserto de Sur. Não tinha comida. Murmuraram. Morreram? Não. Veja que a graça não é um período. A graça é uma pessoa. Porque foi a graça que se manifestou no Antigo Testamento, entregando para eles o mar se abrindo, entregando para eles água doce. E como que eles... Olha o que Deus... Olha o mistério que Deus entrega para eles assim, ó. Deita os gravetos sobre as águas amargas de Mara. Deita um graveto. Simbolicamente, ó, olha uma dimensão da Bíblia, simbologia. Simbolicamente, eles deitam a cruz. Quando eles deitam a cruz nas águas amargas de Mara, as águas se tornaram doces. Então, veja, a graça, ela é eterna. É errado a gente dizer, o Antigo Testamento é o período da lei. E o Novo Testamento é o período da graça. Na nossa limitação, a gente gosta disso, né? De um começo e de um fim para as coisas, né? A nossa mente funciona assim. Por isso que, às vezes, eu vejo esse colapso que as pessoas têm, principalmente quem não é cristão. Eu entendo que quem não é cristão debate com isso, né? Não entende, fala que é um Deus diferente no Antigo e no Novo Testamento. Quem se torna cristão e não quer estudar, aceita e deixa quieto. Não vamos tocar nesse assunto. Mas que tá estranho, tá estranho. Peraí, a graça pode se manifestar onde ela quiser. Se ela quiser se manifestar no período da lei, ela se manifesta. É Deus. A graça se manifestou com Adão e Eva quando eles pecaram. Poderiam ter sido consumidos ali, inclusive, né? Foi uma manifestação da graça de Deus ali fantástica. Olha um texto. Você me bota em cada uma já. Não, é que você vai falando e vai puxando o assunto, gente. É isso, essas são as dimensões. João 1,48. Ao que lhe perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus lhe respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Agora vamos lá no Antigo Testamento, lá no jardim. Com o que Adão e Eva se cobriram para se proteger do pecado? Folha de figueira. Folha de figueira na Bíblia, uma das dimensões ou uma das representações é a lei. Se cubra de folhas de figueira, a lei tentando proteger. O que eu faço vai perdoar, abafar com a lei. Com a lei. Aí Deus faz assim, rapaz, a lei não tem o poder de justificar você. Eu vou fazer o seguinte, vou matar um cordeiro e vou vestir você com pele de cordeiro. Meu Deus do céu! Ou seja, quando Jesus olha para nós, Ele nos olha antes de nós sairmos do reino das trevas e virmos para o reino do Filho do seu amor. Quando Jesus olha para nós, Ele diz assim, eu vi você debaixo da figueira, eu vi você debaixo da lei. Espera aí que eu vou trazer você para a dimensão da graça agora. Aí Deus vai lá e mata um cordeiro. Por isso que foi Deus que matou Jesus Cristo. Deus vai lá e mata o cordeiro. Quando Deus mata o cordeiro, a graça se manifestou. Eu não posso dizer que o Antigo Testamento é lei. A lei foi só um período. Até porque, para haver... os advogados usam isso, né? Eu preciso penalizar, mas tem uma lei prescrita? Não, não tem. Então, você não pode ser condenado, não tem o que fazer. Até aquele período, todo esse período que o pessoal passa pelo Mar Vermelho, reclama, mas não tem lei prescrita. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A morte até tenta falar assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque ela murmurou. Trazendo para uma dimensão, né, alegórica que a gente pode entender, Deus fala assim, não tem lei prescrita, a graça que vai se manifestar. E aí Davi,
Nós estamos falando do número 5. Davi entra lá na tenda. Detalhe, na tenda o rei não poderia entrar, só quem poderia entrar é o sacerdote. Davi entra na mesa da proposição, pega os 5 pães, coloca debaixo do braço, vira as costas e vai embora. E nada acontece pra ele. Eu confesso que quando a gente chega nessa altura da leitura, principalmente quando a gente lê a primeira vez, né? Depois que você já conhece a história inteira é uma coisa, mas quando você está lendo ali a primeira vez, você pensa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele pegou os pães. Consciência da graça. Consciência de que a graça não vai matar ele. Saber quem ele é. Saber quem ele é, a posição que ele ocupa e saber o Deus que ele serve. E a gente não está falando sobre ele ser rei, não. A gente está falando sobre ele saber quem ele é em Deus. Sim. Né? Especificamente isso. Porque ele, como rei, não poderia entrar. Eu vou para o intervalo e eu vou te deixar algumas perguntas aqui. Eu quero entender um pouco mais sobre esse era, é e há de vir. Eu quero entender mais sobre isso. Mas ainda falando sobre as dimensões e sobre isso tudo que você fala, entender um pouco mais dessa profundidade do que a palavra de Deus nos traz. Quando a gente fala sobre essa manifestação da graça, presente o tempo inteiro se a gente lê, e as nossas limitações, qual a importância de a gente abrir os olhos? Eu vou para um break e já volto, não sai daí. Você sabia que a palavra santo aparece 365 vezes na Bíblia? Isso significa que devemos ser santos todos os 365 dias do ano. Temas Bíblicos está de volta. Em breve esse programa vai estar no YouTube, no canal da HIT, para você acompanhar, tá? HIT TV, você se inscreve no canal e ali você vai poder acompanhar todos os programas. Você vai colocar temas bíblicos, a data do programa e vai encontrar a gente lá. Hoje com o pastor Eliseu Bueno, falando com a gente sobre as dimensões da eternidade. Pastor, quero voltar a esse bloco entendendo. Era, e há de vir. Explica um pouco disso aí pra gente. Paulo fala muito sobre as 3 dispensações. Isso. Dispensação do mistério, dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. E aí entra a nossa... os nossos estudos. Entra quando a gente começa a cavocar um pouquinho mais, porque João 5,39 diz assim, examinai as escrituras, porque delas você vai ter a vida eterna e são elas que de mim testificam. Perfeito. Então, quer conhecer mais a Deus, examina mais as escrituras. João 5,39 é fantástico para isso. As 3 dispensações, a bibliologia estuda ela como matéria. A teologia sistemática vai dividir em 7 dispensações. Quando a bibliologia definiu em 3, quando Paulo define em 3, a teologia entra e diz assim, gente, é muito difícil a gente estudar isso. Vamos dividir um pouco. Vamos dividir isso para facilitar. A gente entende facilitar. Que são 3, mas dentro dessas 3, como é que a gente destrincha isso? Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. As 5 primeiras dispensações teológicas representam a dispensação do mistério. A primeira. Paulo descreve. A 6ª representa a graça. E a 7ª, o milênio. Perfeito. Quando Salomão... O primeiro é complicado, né? De dividir em 5. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Tá. Começa inocência lá em Adão e Eva, vai cumprir a lei até Jesus. Perfeito. Jesus encarna, se manifesta, dispensação da graça. Como período, não como pessoa. Tá. É um estudo de momentos, né? E a dispensação da plenitude dos tempos. Tem 2 vertentes teológicas da dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, o era, o é e o há de vir tem materiais teológicos que vão seguir para 2 linhas. Primeiro, que a dispensação da plenitude dos tempos se dará quando Jesus voltar. Não quando Jesus arrebatar a igreja, porque a gente já viu que arrebatamento da igreja e volta de Cristo são 2 coisas diferentes. Perfeito. Mas tem alguns teólogos que dizem que a dispensação da plenitude dos tempos, ela acontece no momento em que Jesus foi assunto aos céus. Então tem essas 2 vertentes. Qual você prefere? Eu acredito que a dispensação da plenitude dos tempos é quando Jesus voltar. Tá. Por quê? Porque a graça está disponível a todos os homens. No momento em que a igreja for arrebatada e o Espírito Santo não mais habitar na terra, através da noiva, através da igreja,
É o que nós chamamos de o momento em que a porta da graça se fecha. Uma coisa importante da gente falar, independente do que você aí que está me assistindo acredita, é que Deus é um, apesar de ser três. Então, quando a gente pensa, e você fala aqui para mim, pastor Eliseu, eu penso no seguinte, a gente tentar compreender essa unidade, porque quando a gente pega a graça, então você acaba de explicar pra gente que você entende a graça como sendo Deus, como sendo Jesus. Como sendo Jesus, uma pessoa. Entendendo que ela portanto, sendo Jesus, né, sendo Deus, podendo se manifestar a qualquer momento. Até o momento em que houver e vai haver, porque a Bíblia fala uma limitação. Agora chega, né? Por quê? O pessoal deve estar até falando assim, Eliseu, que história é essa da porta da graça se fechar? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo for retirado da terra, não vai haver mais esse convencimento. Aí, meu amigo, minha não amiga, tem esse convencimento. Por isso que eu vejo as pessoas falando assim, né? E parece um absurdo, mas a gente escuta isso, né? Eu ainda sou muito jovem para me converter. Ai. Tá deixando de desfrutar isso que a gente tá deixando de desfrutar tudo isso. E a gente não sabe a hora que a gente vai morrer, não, viu? Verdade. A gente pensa que tá muito jovem, né? A gente não sabe. Qualquer momento pode acontecer. E eu não gosto dessa história de que é Deus que mata, mas eu entendo que situações podem acontecer nessa vida. A gente pode tentar atravessar a rua e ser atropelado. Então, Deus me livre, tá, gente? O que eu só quero dizer é que essa história de sou muito jovem para me converter é a maior burrice de todas, né? Porque o Espírito Santo, ele te convence, mas quem se converte é você. É uma escolha também, não é, pastor? Claro. Então, você pode aceitar, crer na obra de Jesus na cruz. Mas é o que nós costumamos dizer, você pode optar continuar preso em alguma área. Você está preso. Até estando dentro da igreja, né? Você está preso. A porta da prisão foi aberta. Mas a pessoa está ali dentro. Agora é forte isso aí da graça, de como é que é? Fechar a porta da graça, como é que é? É forte. E quando você fala isso aí em sala de aula? Em sala de aula é mais fácil, porque nós estamos estudando. Falar isso, porque aí eu consigo, pode ter sua opinião, porque aí né? eu consigo contextualizar tudo ter uma explicação para isso. Eu consigo, né, vir na cronologia da história, destrinchando, mostrando. Numa mensagem que é 50 minutos, 40, enfim. Fica muito mais difícil, Fica mais difícil. E uma coisa eu acho que é importante aqui, a gente não quer que você pare de acreditar no que você acredita. Não é isso. É apenas abrir e estudar a partir disso. Tudo que o pastor Eliseu fala, e muitas vezes eu revejo os programas depois, eu anoto e eu vou estudar. Não significa que eu vou concordar com tudo ou que eu não vou concordar com nada. Mas significa que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. E eu acho que é isso que é fascinante, porque eu vejo os nossos olhos, e eu sei que os seus olhos aí em casa também, brilhando quando a gente chega a algumas conclusões, né, pastor? Atos 17:11. Gosto que para tudo ele tem um versículo, é isso aí. E estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a boa vontade, esquadrinhando-a diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Eles são os bereanos. Nós devemos ser bereanos. Perfeito. Nós ouvimos e até onde eu consigo absorver, até onde eu quero. E até onde eu vou, porque não é todo mundo que vai tão longe, né? Como o pastor Eliseu vai. Tem algumas coisas que ele fala, eu falo, eu preciso comer mais arroz com feijão. Deixa eu anotar isso aqui que eu tenho que estudar. E a gente faz a mesma coisa. Eu faço aqui, você faz aí em casa. Pastor, eu quero entender mais desse era. A gente estava até fora do ar falando sobre isso. Se tem 2 versículos que para mim são complicados, são os 2 primeiros versículos da Bíblia. Por quê? Justamente porque a gente quer limitar e imaginar assim, ó. Deus começou, por mais que a gente saiba que Deus é eterno, o mundo começou, tudo começou em Gênesis 1:1. Isso é verdade ou é mentira, pastor? Olha... Não vou nem falar mentira, vou falar isso é verdade ou é um erro, um engano? João 1:1. Eu vou pegar bem direitinho aqui. Por favor. Para não ter dúvida, Jaque. Porque às vezes você pode ler com a gente ou deixar aí anotadinho para você estudar depois. João 1 vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso de número 2. Eu estou lendo João, ainda não estou lendo Gênesis. Ele estava no Gênesis com Deus. No princípio. Ele quem? Jesus. Todo o verbo aqui de João é Jesus. Esse aqui é o princípio absoluto. É o princípio absoluto. Quando nós vamos para Gênesis 1:1,
Nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós achamos que o começo é aqui. Mas em João 1 vai dizer, no princípio ele era o verbo. Tem coisa aí para trás. Tem coisa para trás. Tem coisa para trás de Gênesis 1:1. O que tem para trás de Gênesis 1:1 é o princípio absoluto. Porque em Gênesis 1:1 é o princípio criativo. Em um momento do princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse princípio absoluto foge do nosso entendimento, né? Eternidade. A gente só sabe que é dimensão da eternidade. Porque a eternidade, e eu percebo isso, até pela nossa limitação por sermos humanos, a eternidade para frente a gente até imagina, mas a eternidade para trás é muito difícil para nós, né? Ó, entre João 1:1 e Gênesis 1:1... Que a gente está falando do princípio absoluto e do princípio da criação. Isso, o princípio criativo da criação. E veja bem, João é o princípio absoluto e Gênesis é o princípio da criação. Criativo. Quando nós olhamos esses dois versículos, por exemplo, os anjos são criados entre João 1:1 e Gênesis 1:1. A Nova Jerusalém é criada entre João e Gênesis. Então está tudo para trás do que a gente vê em Gênesis. Está tudo para trás. As coisas que nós vemos hoje é uma sombra do que já existe. Uhum. Você vai ver muito já aqui na Bíblia falar sobre semelhança. Uhum. Semelhança. Aliás, Jesus usa muito essa palavra. Jesus usa muito isso para falar das parábolas. Isso, comparando com o reino de Deus. A visão que Ezequiel tem, ele fala semelhante. João, na ilha de Patmos, fala semelhante. Quando fala semelhante, não está falando igual. Quando a Bíblia está dizendo que ele é semelhante a um leão, a face de um leão, a nossa mente... Não quer dizer que ele é um leão, né? A nossa mente vai entender. Leão, eu sei quem é. O rosto de uma águia, eu sei quem é. É só para uma associação. Como se fosse. É uma simbologia, é uma alegoria. É algo que vai te mostrar. Por isso, Jaque, que a gente não pode estampar numa camiseta um leão e falar assim, esse é Deus ou esse é Jesus. Porque toda a nossa tentativa de projetar o santo torna-se profano. Isso que você está falando é muito forte. Sabe por que também é muito forte? Porque o nosso cérebro faz essa associação, né? E daí a gente olha, de repente, um leão, que é absolutamente incrível você observar um leão, e a gente fala, olha como é o nosso Deus. Espera aí, né? E olha como, sem querer, a gente pode estar errando feio aí. Você quer ver uma coisa? O nosso Jesus é um cordeirinho. Nunca gostei dessa definição. Por que é que se diz que Jesus foi para a cruz como um cordeirinho? Porque o cordeiro, quando ele vai para o matadouro, ele não reclama. Ele não chia. Não dá. Chia. Diferente de um porco, por exemplo, né? Já vi bode. Então, né? ele foi mudo, ele foi calado. Que, de novo, é só uma simbologia, Mas né? quando ressuscita como um leão. E aí eu acho perigoso que algumas religiões falam, ai, coitadinho na cruz, e tem uma imagem, né? Do cordeirinho. Peraí, gente. É só pegar o nosso segundo programa, O Novo e Vivo Caminho, para ver o que Jesus fez, né? Quem é? Aquilo ali foi... Quem é? Fantástico. Ou seja, da cruz ele vai para o trono. Por que o trono? Porque o trono é lugar de posição, de governo, de autoridade. No meu canal eu não sei se está esse segundo, no seu tá? Tá. Então tá, quem quiser, no seu tem todos, né? No meu tem Depois todos. Eu vou compartilhar tudo para vocês. Entro lá no dele e compartilho. Pastor, já que você está falando isso, eu queria entender um pouco sobre Apocalipse. Não entender Apocalipse, mas entender algo que eu me peguei pensando, estudando Apocalipse. João, muitos anos atrás, começa a ter visões de coisas que ele nunca tinha visto. E daí ele descreve aquilo. Pensando no que é literal, no que é como, do que ele possa estar falando, quando a gente lê, a gente tem que entender a limitação que ele tinha ali no entendimento. Como é que você percebe isso? Sim, a gente tem que entender a limitação, porque muita coisa do livro do Apocalipse já aconteceu e tem coisa que não vai acontecer. Vou te dar um exemplo de 2 capítulos que já aconteceram. Capítulo 4 do livro do Apocalipse. Os anjos estão diante do ancião de dias do trono branco, adorando a ele. Glória, honra e poder. Glória, honra ou ação de graças. Os anjos reconhecem os atributos de quem está sentado no trono. Quando Jesus é assunto aos céus, que acontece, Salmo 24, Hebreus capítulo 12, de 22 a 24, acontece Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 ele já aconteceu. Porque Jesus se assenta no trono. Quando Jesus se assenta no trono, que a adoração
dos seres celestiais se mistura com a adoração da igreja como incenso, eles estão reconhecendo a Cristo. 10 dias depois, acontece Atos capítulo 2. Uhum. João escreve isso mais ou menos quando? Período? É. João vai escrever isso... Uns 70? Anos de 80 a 90 depois de Cristo. Então, para ele algumas coisas ainda iam acontecer, mas para nós muitas coisas já até se cumpriram, né? Já se cumpriram. Assim como, e aqui eu vou só fazer uma provocação, tudo que envolve Israel, a Bíblia também fala muito sobre isso, sobre a nossa observação, né? Ter se tornado nação novamente. Tem várias coisas que podem já ter acontecido aí, não, pastor? O pessoal olha a projeção profética ou tipologia, Jaque, só do Antigo Testamento. Uhum. Mas não. Tem uma passagem... Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Que Jesus fala de coisas que iam acontecer e aconteceram em seguida, como o templo ser destruído, não? Sim. Por que você acha que foram colocados os soldados para guardar o sepulcro de Jesus? Porque Herodes disse assim, rapaz, vamos fazer o seguinte... Pelo sim, pelo não. Esse doido aí tá dizendo que ele vai ressuscitar. Vai que, né? Não tem como ele ressuscitar. Mas vai que alguém quer roubar o corpo dele. Ele não acreditava que pudesse acontecer um milagre, mas acreditava que fossem fingir. Jesus falou assim, ó, daqui 3 dias, me aguardem. Só preciso de 3 dias. Ai, demais. Só preciso de 3 dias, não preciso de mais nada. E aí eles colocaram lá. Você leu alguma referência? Olha só, Mateus capítulo 13, verso 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se à beira do mar. E reuniram-se ao redor dele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se assentou, e todo o povo que estava em pé na praia. E ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. A gente olha esse texto e lê ele de forma literal, numa dimensão muito rasa. Apenas leitura. Apenas leitura. Jesus estava em casa, foi correr na praia, foi tomar água de coco, comprar o jornal da cidade para ver como é que estava a economia, para saber onde queria aplicar as ações, e se encontra com meia dúzia de gente. Esse texto fala muito mais do que isso. Esse texto fala, tendo Jesus saído no mesmo dia da sua casa. Que casa é essa? Morada do Pai. Uhum. Se achegou à areia da praia. A areia da praia simboliza Israel. Israel não quer Jesus. Israel rejeita, empurra ele para o mar. Quem é o mar? Os gentios. Somos as nós. Nações. Somos nós. Ele sobe no barco. Quem é o barco? O Evangelho. E do barco ele fala para Israel. Hoje nós, os gentios, as nações, subimos no barco que é o Evangelho e falamos para todas as pessoas. Olha, o mar eu sabia que representava a humanidade. O barco eu nunca tinha... Não tinha... Aprendi mais uma. Olha aí. O barco vai representar o Evangelho. O barco representa o Evangelho. Porque ele sobe no barco e é do barco que ele vai falar. Que fantástico. Então nós olhamos E a gente agora que é gentil propaga para o mundo, né? Isso é fantástico, né? Inclusive para Israel, né? Ó, João capítulo 13. Tendo Jesus levantado da mesa da ceia. Vou te fazer uma pergunta, Jaque. Ai, meu Deus. O seu inimigo entra na sua casa para comer na sua mesa? Não. De jeito nenhum. Somente amigos, filhos, com quem você tem intimidade, pessoas íntimas, você coloca dentro da sua casa para comer da sua mesa. Ceia fala de mesa. Uhum. A Bíblia diz que ele sai da mesa, tira o seu manto, veste-se com uma roupa, se debruça com uma bandeja de água para lavar os pés dos seus discípulos, lava os pés, tira a roupa, coloca o seu manto e faz a seguinte pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz? Uhum. Nesse texto aqui está a Bíblia inteira, Jaque. A Bíblia inteira. Destrincha pra gente, então. Ceia, mesa, comunhão, lugar de Jesus com o Pai. Intimidade. Ele tira o seu manto. Tira a glória. Ele tira a sua glória. Desce, põe a sua roupa. Natureza humana. Vai como homem. Como homem. Lava os pés. Lavar os pés na Bíblia significa servir. Ele serve morrendo na cruz. E morrendo como homem, que aí tem outro mistério, né? Como homem. Que tem essa representação, né? Quando ele...
as pessoas vão, nesse texto, os discípulos vão dizer para Jesus assim: Jesus, você é Senhor e Mestre. Quando no versículo anterior, dentro do contexto de João, vai estar escrito que Jesus está servindo. Uhum. Fala ou não falo, Jaque? Fala! Jesus veio servir, mas não como servo. Jesus veio servir como Senhor e Mestre. Interessante isso, porque as pessoas têm uma impressão, né? Tudo bem que é como homem que ele morre, mas ele não deixa de ser quem ele era, embora ele se dispa da glória dele, isso, né? Ele abre mão da sua glória. Vem como homem, serve, mas não como servo. Porque servo quer dizer escravo. Em nenhum momento ele é escravo. E aí alguns amigos teólogos, pastores, podem dizer assim, Eliseu, mas a palavra servo no Novo Testamento vem do grego chamado doulos, que quer dizer escravo. Em nenhum momento todos os apóstolos que serviram a Jesus ou serviram no ministério não serviram como escravos. Eles serviram por opção, não por obrigação. O servo, quando ele está servindo, ele não tem opção. Uhum. Ele tem que servir. Ele é obrigado Ele é obrigado a servir. Mas Jesus não foi obrigado a servir. Então ele não é escravo. Ele vem servir como Senhor e Mestre. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Uhum, perfeito. Quando ele tira o manto dele, serve e se veste da humanidade, serve lavando os pés dos discípulos com água, aponta que ele morreu na cruz do Calvário servindo a humanidade com salvação. Ele veste-se de glória, ressuscita, perfeito, volta para a mesa da ceia e diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Agora, quem é que vai nos fazer compreender aquilo que Jesus fez? O Espírito Santo. Fantástico. Veja a dimensão, assim, bem... uma dimensão de glória, uma dimensão espiritual, mas uma dimensão natural. Inclusive entender que aquilo que Jesus fazia na Terra tinha motivo para nós entendermos sobre salvação, né? Sobre quem era ele, né? Você conta uma história que aconteceu, que é literal, que dá uma resumida nessa história toda, inclusive, né? João está na ilha de Patmos. João está na ilha de Patmos, olhando assim para cima. Olha, parece que é um cordeiro que foi morto, que está sentado no trono. Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel está de camarote. Daniel está numa posição privilegiada. Daniel é outro, né? É fantástico. Eles dois olhando a mesma situação. João olhando o trono de baixo, Daniel olhando o trono de cima. Daniel fala assim, não, é o leão da tribo de Judá. E João fala, não, é um cordeiro. Você está vendo que na linha da eternidade, na dimensão da eternidade, o mesmo fato. Só que dois personagens em posições diferentes. Um olhando de baixo e o outro olhando de cima. Vem do mesmo Jesus. Vem do mesmo Jesus. Sensacional. Ou seja, quando a gente começa a navegar por essas dimensões... E entender também como Deus fala a partir daquilo que a gente tem, né? A partir do nosso entendimento. Então, o que João via naquele momento e o que Daniel viu naquele momento? Quem era Daniel e quem era João? E aí eu digo, como é o nosso relacionamento com Deus? Qual que é a nossa dificuldade de interpretar a Bíblia? Será que quando a gente estuda mais, a gente não aprende mais e se torna mais íntimo? E que tipo de gente a gente se torna diante de Deus? Porque eu acho que isso é um X muito grande da questão, pastor, até para a gente viver os milagres e aquilo que Deus tem para nós. Não estou falando só de vida eterna, que é o principal, a salvação. Mas eu estou falando dessa terra também. Eu não sei porquê, algumas pessoas têm essa impressão, e eu ouço muito esse burburinho, embora eu respeite todas as denominações, de que você tem que sofrer nessa terra. Conheça mais a Bíblia, entenda mais a Bíblia e veja, algumas situações são inevitáveis, a tempestade vem para todo mundo. Agora, sofrer nessa terra, não acredito que Deus nos colocou aqui para isso não, pastor. E o que ele vai fazer? Ele vai encontrar um versículo, lógico. Gosto assim, ele ilustra tudo com versículos. Porque aí não dá para... Não tem como contestar, né? Eclesiastes, capítulo de número 3... ele fala sobre toda a questão de nós... Há tempo para tudo. Perfeito. Há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. E ele fecha o capítulo dizendo assim... essa questão... há tempo para tudo que está
debaixo do sol. A Bíblia diz que quando nós fomos alcançados por Jesus e nós cremos na obra de Jesus e passamos a ter a vida eterna, nós nos assentamos nas regiões celestiais. As regiões celestiais é aonde? Não está mais abaixo do sol. Não está abaixo do sol, está acima do sol. Então, dizem alguns que Eclesiastes, quando Salomão escreveu, ele estava chateado, para eu não usar outra expressão. Estava meio doido. Estava meio chateado com a vida, então ele escreve algumas coisas. Eu gosto muito da teologia no seguinte sentido, Jaque. O princípio da primeira menção. A teologia sistemática fala do princípio da primeira menção. O que é isso? Quando está escrito no Antigo Testamento e não está escrito no Novo, vale o que está escrito no Antigo. Tá. Quando está escrito no Antigo e vem uma outra, entre aspas, regra, ou uma outra definição, né? Uma outra versão, enfim, vale o que está escrito no Novo. No Antigo vai dizer, estou debaixo do sol, mas no Novo vai dizer, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. É outra dimensão. O que Cristo mudou, né? Aí as pessoas podem falar assim, mas Eliseu, eu tenho uma condição natural. Ok, nós somos o único ser desse universo que nós conseguimos transitar nas duas dimensões, na natural e na espiritual. Até porque os anjos não têm permissão de estar na terra. Deus deu a terra aos homens. Então a dimensão espiritual pode vencer uma condição natural? Totalmente. Totalmente. Eu vou para o break deixando para você uma pergunta do que Paulo fala lá em Coríntios, né? Aí eu concluo. Nós temos o natural e o espiritual. É pecado viver no natural? Na minha opinião, não é o pecado. É simplesmente você deixar de desfrutar tudo que tem do espiritual. Eu quero entender sobre isso no próximo bloco, que eu acho que é o grande levantamento do porquê que a gente está falando dessas dimensões. Porque você vai escolher se você vai viver no natural ou não. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que Roboão foi o homem que mais teve filhas na Bíblia? Ele teve 60 moças. Temas Bíblicos está de volta com o pastor Eliseu Bueno. Pastor, eu estava falando, até captei agora aqui no break, de 1 Coríntios 2, onde Paulo vai falando sobre as coisas naturais e as coisas espirituais, o que se discerne naturalmente, o que se discerne espiritualmente. E a pessoa que está nos assistindo pode pensar, mas por que eles estão falando dessas dimensões, dessas coisas tão profundas? Porque, na minha opinião, é a gente que escolhe se vai viver no natural ou se vai viver no espiritual. Eu não entendo a gente se converter e não conseguir viver no espiritual. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo duas coisas. Primeiro, falando de natural como aquela pessoa que não crê na obra de Jesus. Eu não creio em coisas espirituais. Eu não creio que um homem encarnou de uma mulher, nasceu de uma mulher virgem. Como isso pode acontecer? Não acredito. Viver 33 anos e meio, morrer, ser sepultado, ressuscitar, ficar 40 dias, ser assunto aos céus e falar que Jesus está no céu. Tem a dimensão natural dessa pessoa que olha isso natural. Mas tem aquela pessoa que ela crê em tudo isso, mas ela ainda vive naquilo que é natural. É dessas pessoas aí que eu estou falando, pastor. Que é a gente, muitas vezes, se não tomar cuidado. Então, tem um milagre para acontecer, tem alguma coisa para acontecer, mas precisaria mesmo era de um milagre. Olha só, Jaque. A nossa condição natural hoje não tem nenhum poder de mudar a nossa posição em Cristo Jesus. Perfeito. Mas, como você fechou o break anterior, a nossa posição tem total condição de mudar o que estamos vivendo. Então, o natural não muda o espiritual. O natural não muda o espiritual, mas o espiritual muda o natural. Perfeito. Perfeito. Isso aí para nós é algo que, como cristãos, precisamos entender e desfrutar disso. Quando Jesus vai curar aquele cego e ele faz a lama na terra e passa no olho dele, ele diz assim, Jesus pergunta para ele, o que é que você vê? Vejo homens como árvores. Porque Deus, quando olha para nós, nos vê como árvores, não nos vê como pessoas. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, cujas folhas não caem, frutos dão na época certa e tudo quanto faz prospera. Aí Jesus fala assim, opa, peraí, eu acho que eu exagerei no milagre aqui.
Então, na verdade, Jesus não avança. Jesus dá uma retrocedida pro que o homem vê nesse milagre, né? Jesus falou assim, peraí, agora eu vou te dar uma visão natural. Tem que voltar Primeiro, Jesus cura a visão espiritual daquele homem. Interessante isso, porque a impressão que a gente tem é que Jesus precisou de 2 vezes para fazer o milagre completo. Na verdade, a dosagem foi intensa, né? A dosagem foi intensa. Eu acho que deixa eu regular aqui um pouquinho, Jesus falou assim, deixa eu regular um pouquinho o meu poder aqui. Ele sempre vai curar a nossa visão espiritual para depois nos dar uma visão natural. Perfeito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja que é na dimensão do espírito para depois vir numa dimensão natural. É uma ordem. É uma ordem. Como que, Eliseu, eu consigo mudar a minha condição a partir da minha posição? A resposta está aqui. Pela palavra. Aí você pode falar assim, Eliseu, então eu tenho que praticar a palavra para poder obter algum resultado. Você tem que praticar a palavra. Só que qual é a origem da palavra praticar? No grego quer dizer poetizar. Poetizar. Jaque, como é que você pratica a palavra de Deus? Declarando a palavra de Deus. Explica mais. Falando. Falando. A fé sem obras é morta. Certo. Mas tem um outro texto que vai dizer assim, cri, por isso falei. Qual que é a obra da fé? A obra da fé é declarar. A obra da fé é falar. Por isso que quando ele fala qualquer um que disser a este monte, é isso? Move-te daqui para lá, porque às vezes a gente acha que o milagre está simplesmente na fé, mas o milagre está em falar ao monte, né? Eu crio, então por isso eu falo. Portanto, se eu tiver a fé e não falar nada, também não vai adiantar, né? A fé sem obras é morta. Mas qual que é essa obra? Falar. Por isso que a palavra tem poder e a Bíblia fala sobre isso. Então, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que está doente e fisicamente, cientificamente, naturalmente, não tem cura para aquela doença. Se ela crê ao ponto de começar a declarar que está curada, ela pode se curar, portanto? Ela vai ser curada. Quando o povo de Israel é liberto do Egito, quando eles são libertos do Egito, o Egito entrega para eles prata, ouro, comida, gado, entrega tudo. O Egito quebra. Tanto que parece que saiu uma reportagem em 1990 de que o Egito estava processando Israel porque Israel quebrou o Egito. Uau! Imagine, 430 anos, você com um escravo ali, você tem que pagar a indenização de todo mundo. O Egito quebra. Quando eles, na primeira dificuldade em que Moisés sobe o monte para ter comunhão com Deus durante 40 dias, eles fazem o quê em Êxodo 32? Um bezerro de ouro. O ouro que Deus deu para eles, eles olham aquele ouro e falam assim, vou transformar num bezerro. Foi errado eles fazerem o bezerro? Na minha opinião, não, porque eu vou te dar um motivo. Não? Não. O problema foi ter feito o bezerro e dizer que aquele bezerro era Deus. O problema foi adorar o bezerro. Lembre-se, toda tentativa de retratar o santo torna-se profano. Eles tentaram retratar Deus no bezerro de ouro. Por Eles quê? precisavam de alguma coisa para adorar, era o que eles tinham aprendido culturalmente. Isso, a cabeça deles era uma cabeça cultural. Pensa que houve uma distância de muitos anos de quando o povo de Israel, na verdade, foi com a sua família para lá, a família de José, de Jacó, de fato. Isso mesmo. Para quando eles saem do Egito, eles estavam misturados já, né? A cultura deles estava misturada. Justamente. E aí eu também entendo isso, que eles precisavam de alguma coisa física para olhar e falar, é o nosso Deus. Aí tá uma questão para eles, Foi né? aí que degringolou. O caldo engrossou e não teve. Mas veja. Eles saíram com ouro, portanto, né? Eles saíram com ouro. E aí, quando Moisés chega, Deus manda ele moer aquele ouro, colocar na água e eles beberem. Ouro na Bíblia significa divindade. De uma forma simbólica, eles bebem o ouro para que o divino já passasse a habitar na vida deles. Fantástico. Mas vamos lá, eu vou te responder a pergunta. Só que quando eles, dos 70 anos, depois dos 70 anos do cativo babilônico, eles voltam para Jerusalém. Jerusalém não estava habitada por 70 anos. A terra morreu. A gente está falando de que época aí na Bíblia? Esdras? A gente está falando Sim, nós estamos falando de finalzinho. Nós estamos falando de finalzinho de 2 Crônicas 36. Tá. Pulamos para o Salmo 137, porque
quando acontece o Salmo 137, eles são trazidos para dentro da Babilônia, passa 70 anos, acontece o Salmo 126, tá. Depois que acontece o Salmo 126, aí vai ter Esdras capítulo 1, que é a descrição dos 5.400 peças de prata, de ouro, de bronze, que tem que voltar para Jerusalém porque estava escondido na Babilônia. Por isso que Isaías 45 vai dizer: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas das escuridades. Por quê? Porque Ciro não sabia onde estavam as riquezas. Estava escondido. Então, Ciro, eu vou na sua frente, eu vou abrir teu caminho, vou endireitar um caminho tortuoso, vou abrir as portas de ferro. Porque pensa que também tinha uma geração aí, né, nesse tempo, ele não sabia mais onde estava. Justamente. Estava escondido aquilo. Numa cidade destruída, né? Quando eles saem da Babilônia, Ciro dispensa eles com sementes. Deus não dá mais ouro, Deus não dá mais prata, Deus deu tudo aquilo e o povo se perdeu. Ele falou assim, quer saber? Eu vou te dar semente agora. Quer ficar rico? Eu vou te dar semente que vai fazer você ficar rico. Quer desfrutar da cura? Eu vou te dar a semente que vai fazer você desfrutar da cura. E ele continua dando semente ao que semeia até hoje. Ele continua dando semente ao que semeia e pão ao que come. Pão ao que come, bênção presente. Semente ao que semeia, bênção futura. Ou seja, eu tenho a semente. Mas tem que ter ação. Qual é a ação? Falar. A palavra. A palavra. E a semente está onde? No meu espírito, na minha alma, no meu corpo. A semente está na dimensão do espírito. Perfeito. Eu declaro a palavra. A alma, eu coloco a minha alma no lugar dela, porque eu não creio mais naquilo que eu vejo. Eu creio naquilo que eu não vejo. Essa atitude, daí eu quero entender um pouco sobre isso, dessas dimensões. Quando eu passo a crer que uma circunstância vai mudar, eu posso falar da cura, eu posso falar de uma situação na família, então eu creio que aquilo vai mudar, eu começo a declarar. Eu tenho também que agir fisicamente acreditando naquilo? Como é que é essa questão? Eu entendo que não. A Bíblia diz que a esposa ganha o marido calada. Com um exemplo. Eu preciso materializar ou manifestar algo do mundo espiritual para o nosso mundo natural, eu declaro a palavra de Deus. João 6,63, Jesus vai dizer assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então a palavra, ela é vida. Ela já está gerando vida. Né? Ela já está gerando vida. Provérbio 18, 21 ou 22 vai dizer, o poder da vida ou da morte está na língua. Mas as pessoas podem falar assim, Eliseu, eu falei e ainda não aconteceu. Continua falando. Deus, para criar todas as coisas, falou em Gênesis 1, veio acontecer só em Gênesis 2. Você está falando e me faz pensar, Tiago, que fala sobre a fé sem obra ser morta, é Tiago que fala também sobre o poder dessa língua. Ele fala da língua também, né? De como ela pode incendiar, do que ela pode fazer, do poder que há nela. E daí está falando propriamente desse poder da palavra, né? A língua, ela constrói uma cidade ou ela bota fogo no mundo. É só eu mudar umas ações de qualquer país, Frankfurt, Tóquio, é só eu falar assim, sei lá, um trilionário vai tirar trilhões de dólares da bolsa. Por mais que aquilo não vá acontecer... Uma especulação é suficiente. Uma especulação suficiente para acabar com a vida financeira, com a saúde financeira. A gente tem um exemplo aqui que quando começam alguns burburinhos sobre quem está no poder, já muda o valor do dólar, o valor disso, o valor daquilo, só para a gente poder ter uma dimensão. Aí vamos voltar ao que você falou. Essa é a minha condição. Eu estou desesperado. Mas qual é a minha posição? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então é a partir dessa minha posição que eu vou trabalhar na minha posição. A Bíblia diz em Apocalipse 1:6, e nos fez para seu Deus e Pai reis e sacerdotes. Ou seja, quando eu me achego diante de Deus, quando eu me achego diante do Pai, eu não me achego como um miserável mais. Eu me achego como um rei e como um sacerdote. Já que nenhum serviço era aceito por Deus no Antigo Testamento que não fosse por um sacerdote. A gente só pode fazer tudo que a gente faz hoje porque todos somos sacerdotes. Porque todos somos reis e sacerdotes, porque temos uma posição de governo. Me explica essa questão, pastor. Vou seguir no exemplo da enfermidade, tá? Que daí a gente pode abranger para qualquer área. A pessoa está fazendo tratamento, mas o médico falou,
não tem jeito, ó, tem uma limitação, você não vai ser curado. Eu começo a declarar, porque eu creio na Bíblia e eu creio que eu serei curado. E aí era o que eu tinha te perguntado, eu quero entender um pouco. Como segue a minha atitude física? Eu continuo fazendo o tratamento? Eu quero entender como é que deve ser aqui nessa terra a partir daquilo que eu já declarei. Como você vê essa questão? Olha, eu vou te dar um exemplo pessoal. Por favor. Vou te dar um exemplo bem pessoal, assim, que eu senti na pele. O nosso filho foi diagnosticado que a proteína do leite dava alergia nele. E a médica disse, você não pode mais usar leite de vaca, você tem que usar leite diferente. Você tem que usar um leite... Sem a proteína. Sem a proteína. E quando o problema é com a proteína do leite, é dificílimo. Uma coisa assim, fora do comum. É. Tem um pequeno... Com quanto tempo ele estava? Ele estava com 6 meses. O menino é o mais novinho. É o mais novinho. A gente recebeu aquela notícia, ficamos abalados, oramos em casa, choramos junto, porque gente, ninguém né? é de ferro, choramos juntos, oramos. Nessas horas valem os amigos de oração, porque eu trouxe um pastor amigo meu em casa, falei assim, amigão, quero dividir isso comigo. O pastor Gerson, lá da Aba São José, eu falei, amigo, me ajuda aqui. Eu sei que você flui numa unção de cura. E aí isso aqui é um assunto para outro programa, Jaque. Que é para uns 3 ou 4 programas, porque... E aí nós começamos a orar juntos. E a médica disse assim, ó, você tem que dar esse remédio, mas você não pode tomar o leite. Eu segui dando o remédio. Mas eu disse assim, esse leite eu não vou comprar. Peguei a lata de leite, me lembro como se fosse agora. Meu Deus. Na sala da minha casa, fazendo a mamadeira dele, peguei a lata de leite e falei assim, Senhor, eu apresento a Ti esse leite e eu declaro que a proteína desse leite é bênção na vida do meu filho. E dei para ele a mamadeira. E nós seguimos fazendo isso. São José dos Pinhais é uma cidade um pouco úmida. Então, até por causa da imunidade dele, a gente tem seguido com algumas medicações, até como prevenção. Mas o leite, que era o causador, o principal causador, não é mais. Eu falei assim, Deus, a Tua palavra diz. E eu comecei, a Tua palavra diz. Porque quando eu falo que é a palavra de Deus, é Deus que se responsabiliza. Foi Ele que falou. Quando eu falo que é a minha palavra, eu tenho que dar conta daquilo que eu falo. Eu tenho uma amiga, Edneia, esposa do doutor e pastor Gilson, e ela me falou que quando ela teve o último filho dela, ela tem 3, quando ela teve o Davi, ele teve, o médico diagnosticou. E eu lembro, ela me conta que quando ela pensou em engravidar de novo, ela fez uma oração, porque ela falou, Deus, eu não quero que... Enfim, ela combinou umas coisas, ela orou umas coisas, né? E engravidou, e o Davi nasceu e teve esse diagnóstico também. E ela disse que ela orou, ela falou assim, Deus, não foi isso que a gente combinou. Ela disse que ela falou desse jeito, que a Tua palavra fala é isso, 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 e ela fez exatamente a mesma coisa que vocês, e hoje o Davi tem 3 anos e não tem nada. E é lógico que os médicos não vão saber explicar. Sem imprudência, ele não está falando que ele simplesmente parou de dar o remédio. Embora, eu tenho que ir para um break, embora. Eu tenho certeza que o pastor acredita comigo, isso é muito sério o que eu vou falar. Às vezes Deus nos dá algumas direções, só que são específicas. Sim. E aí a gente tem que seguir com elas. E às vezes, elas são extremamente radicais. Por isso que eu te digo, é para eu parar de tomar o remédio? Não, estou falando que não é para você parar de tomar o remédio. Mas se você sente que Deus te falou algo específico, fique atento ao que Deus te falou. Verdade. Porque eu creio em coisas sobrenaturais. Amém. Não é verdade? Todos nós. Vou para um break e volto só para a gente finalizar, pastor. Não sai daí que eu já volto. Você sabia que o Jordão é o rio mais notório e misterioso da Bíblia? Pois foi nele que o profeta Elias, com seu manto, feriu as águas e o dividiu em 2 partes. Assim, juntamente com Eliseu, atravessou-o pelo meio, em terra seca. E foi nesse mesmo rio que Jesus foi batizado por João Batista. Temas Bíblicos está de volta, infelizmente no nosso último bloco com o pastor Eliseu Bueno, que vai ter que voltar para São Paulo em breve, para a gente continuar esse bate-papo. Aliás, um assunto que eu quero há tempos conversar com o pastor Eliseu sobre cura. A gente deixa aqui um X assim, aberto para um próximo bate-papo. Porque... E eu queria fechar esse bloco falando sobre isso. É muito sério falar sobre a dimensão do espírito, a dimensão que não é natural. Essas dimensões da eternidade que estão na Bíblia relatadas e que nós podemos escolher viver também. Porque é muito profundo. Então, quem não tem fé para fazer, não é para fazer.
Agora, quando a gente começa a ler e a entender como é que a nossa vida pode funcionar, e daí talvez você se lembre de 1, 2 ou 3 milagres, e eu aqui posso me lembrar de algumas coisas que eu vivi que foram extremamente sobrenaturais, elas só aconteceram quando eu escolhi sair do natural e declarar que eu ia viver o sobrenatural. Isso é muito profundo, não é, pastor? Porque quando você fala, Jaque, você dá total autonomia para a ação do Espírito Santo. Da mesma forma que, dependendo daquilo que você fala, você dá total autonomia para o diabo atuar. Perfeito. Depende de nós, né? Depende daquilo que você vai declarar. As pessoas até podem falar assim: ah, Eliseu, então agora eu não preciso fazer mais nada. Vou cruzar os braços e vou ficar falando. Não, não é isso. Até porque, por exemplo, nós pegamos as 5 virgens prudentes, as 5 virgens nécias. Nós pegamos 5 virgens que a tipologia dela é servir a noiva para o grande dia da noite de núpcias, as bodas do Cordeiro. Então, veja que você não faz mais hoje por obrigação. Não é que você vai fazer para alcançar alguma coisa. É pelo fato de você ter sido alcançado, a sua gratidão é imensa, que você vai servir o irmão, que você vai fazer uma visita num hospital. Você vai agir naturalmente. Que você vai agir naturalmente. É natural de você. Porque agora a essência do dar está em nós. E a gente vai ser meramente um canal, um veículo. A gente vai... Você está enfermo? Então declara a cura do Senhor sobre a sua vida. Jesus nunca disse uma palavra de necessidade, Jaque. Nunca Jesus disse uma palavra de necessidade. Jesus sempre olhava e falava assim: ah, você está enfermo? Ser curado. Vá em paz. Receba. Você precisa primeiro fazer isso, não, né? Durante 38 anos, aquele homem, diante do tanque... Não tenho ninguém que me jogue. Não tenho ninguém que me jogue. E a Bíblia diz que eles criam que um anjo descia do céu. Não descia anjo do céu. Eles achavam, eles criam. Agora, olha a graça se manifestando aqui. Aquele tanque estava perto das 5 portas. 5 na Bíblia nós vemos que é a graça. Jesus olha para ele e diz assim: escuta, o que você precisa? Ah, não tenho que ninguém me jogue aqui, dá aquela resmungada e tal. Jesus fala: rapaz, pega a tua cama, levanta e anda, vai embora. Acabou, você está curado. Ele estava em frente das 5 portas. Não precisa ninguém jogar em lugar nenhum. Até porque não era jogar que ia fazer alguma coisa. Porque se jogasse, fizesse alguma coisa, ia dizer assim: você pode obter algum resultado pelas suas próprias obras. Mas hoje nós obtemos resultado pela obra de Jesus. E o ensinamento está aí nessa história toda também, né? Além do coxo ter sido curado, tem um ensinamento ali. Aliás, era o cego, né? Ter sido curado, teve um ensinamento ali para nós. Entendermos que a nossa dependência tem que ser exclusivamente dele, né? As irmãs de Lázaro falam assim para ela: vai avisar o mestre que Lázaro morreu. Lázaro foi dessa para pior, ou para melhor, não sei. Aí, primeiro chega a resposta para Jesus. Primeiro chega a notícia. Que ele estava doente. Que ele estava doente. Aí Jesus diz assim: essa enfermidade não é para a morte. Só que Lázaro morreu. E aí? Está faltando uma palavrinha antes. Essa enfermidade não é para a glória da morte, mas é para a glória do Filho de Deus. A glória não vai ter, a morte não vai ter glória nessa situação. Jesus demora. Ele estava perto? Ele estava perto, ele estava a 3 quilômetros de distância. Até eu grávida faço 3 quilômetros, gente. 3 quilômetros de distância você faz em 1 hora. 1h30? Grávida, 1h30, vai. É, tranquilo, vai. Pede pro Caio te ajudar lá. Não, mas é rapidinho. Não, vai, 40 minutos dá para fazer. Mas vai. Vamos fazer uma hora. Vamos. A Bíblia diz que Jesus demora 4 dias. Era uma escolha dele demorar esses 4 dias? Eu tenho uma opinião natural, cultural e uma dimensão espiritual que... Quero as duas. Primeiro, o judeu acreditava que até o 3º dia a alma poderia voltar para o corpo e ressuscitar ele. Para poder ter milagre ali, tinha que passar esse prazo. Passa para o 4º dia. Jesus demora exatamente
4 dias para andar 3 quilômetros. Aí muitas pessoas podem falar, não, mas Jesus passou no meio do caminho, curou, fez milagres ainda. 3 quilômetros é muito pouco. Mas 3 quilômetros é muito pouco para você demorar 4 dias. Olha a minha leitura. 4 dias é igual a 4.000 anos, porque um dia para Deus é como 1.000 anos. 4.000 anos é o período do Antigo Testamento. 4.000 anos é o período em que Jesus é o mistério oculto de Deus. Em João 11:41, Jesus ele vai dizer a seguinte frase para Deus. João 11:41. Então tiraram a pedra de onde puseram o morto, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que sempre está ao redor, para que eles creiam que tu me enviaste. Olha só o que a gente passa desapercebido. Obrigado porque me ouviste. Jesus pediu para o Pai. Jesus não podia tirar ninguém do seio de Abraão sem antes completar a sua obra na cruz do Calvário. É isso que eu ia falar. Lembra que ele ainda não tinha morrido, né? Ele passa 4.000 anos da eternidade falando: Pai, eu vou ressuscitar um homem para que as pessoas possam ver e crer que foi o Senhor que me enviou. Filho, você vai me arrumar o maior problema. Sabe quando o filho põe o pai numa enrascada? Sabe? Eu tenho 2, eu sei. Você sabe, né? Eu sei. Jesus aqui coloca Deus na maior enrascada da história. Porque ele demora 4 dias, ó. Ele demora 4 dias no plano natural, mas demora 4.000 anos no plano espiritual. Pai, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu vou tirar Lázaro dali. Filho, não pode. Como é que você vai fazer isso? Pai, eu vou fazer isso. Por isso que ele diz Lázaro. Ele não diz morto. Porque se ele falar morto, todo mundo vem. Ele diz Lázaro só para Lázaro, específico para Lázaro sair. Eu tenho que encerrar. Uma coisa que eu gosto, que eu queria falar nesse momento, é para a gente entender especificamente sobre esse milagre, o quão ele é fora da caixinha, literalmente, porque não tinha... Era outra situação. Depois da morte de Cristo é uma coisa, mas antes da morte e ressurreição de Cristo, era outra situação, pensando numa ressurreição, né? Eram outras normas, né? E Deus é Deus, gente. Tanto que Lázaro e o mendigo... Aqui desculpa, rico. Ah, tá, Lázaro e rico. Lázaro, né? E o mendigo... O mendigo está no seio de Abraão, sendo consolado. Lázaro era o rico. Isso. E era outro. Aí já é outro. É outra história, Lucas 16. Aí ele diz assim: Pai Abraão, permita que este homem molhe os dedos na água e traga para mim. Ele falou: não, você que está aí no lugar de tormenta não pode vir aqui no seio de Abraão. E quem está aqui no seio de